Luiz Gustavo era um homem que já caminhava para os 60 anos e nunca quis se casar. Sempre acreditou que as mulheres se aproximavam apenas por interesse, atrás de seus milhões e da vida confortável que ele poderia oferecer. Por isso, fez uma promessa a si mesmo. Só se casaria com uma mulher serena, bonita e tímida. Em sua visão, essas qualidades significavam menos vaidade, menos ambição exagerada e mais obediência ao que ele considerava essencial. Além disso, ela também deveria ser milionária como ele, para que o dinheiro nunca fosse o motivo principal da relação. Mas o tempo passou, e ele começou a sentir o peso da idade. A mulher ideal que tanto idealizava simplesmente não aparecia. Em todos os encontros, o assunto girava em torno de luxo, dinheiro e status. Bastava perceber sinais de interesse financeiro para que ele encerrasse tudo já no primeiro encontro. Assim, os anos foram passando, e Luiz Gustavo permanecia sozinho em sua imensa mansão. Até que, em uma manhã comum, algo inesperado aconteceu. Ele estava na sala tomando café com sua mãe, Dona Lia, já bastante idosa e com a fala fragilizada pelo tempo. O café era sofisticado, como tudo em sua casa, mas o momento era simples. Foi então que ele viu algo que tocou profundamente seu coração e fez seu peito acelerar. Pela primeira vez em 6 meses, ele realmente reparou em Rosemary, a empregada que trabalhava na mansão. Com a rotina sempre ocupada, ele quase não prestava atenção em quem cuidava da casa. Mas naquele instante, parecia que o destino havia decidido intervir. Ele viu Rosemary enxugar com delicadeza as lágrimas de Dona Lia, falando com carinho, paciência e respeito. Uma cena silenciosa, mas carregada de significado. Gentil, serena, educada, amorosa e muito bonita. Ela possuía exatamente as qualidades que ele dizia procurar em uma mulher. Havia, porém, um detalhe impossível de ignorar. Rosemary não tinha 1 centavo no banco. Era realmente pobre. Desde aquele dia, a imagem de Rosemary cuidando de Dona Lia, com uma ternura que ele nunca havia visto em nenhuma das mulheres que conhecera, passou a ocupar seus pensamentos. Pela primeira vez, Luiz Gustavo começou a questionar se tudo o que acreditava sobre amor e interesse estava realmente certo. As lágrimas de Dona Lia desciam devagar pelo rosto enrugado, e ninguém na mansão havia percebido. Ninguém, exceto ela. Rosemary largou o pano de prato sobre o balcão de mármore sem fazer barulho. Atravessou a cozinha com passos leves e se ajoelhou diante da cadeira de rodas da senhora, com uma naturalidade que parecia instintiva, quase sagrada. Não disse nada por um momento. Apenas pegou as mãos frias da idosa entre as suas, aqueceu-as com a palma e esperou. Quando finalmente falou, foi em voz baixa, quase um sussurro. A senhora está sentindo sua falta, não está? Hoje é aniversário do seu Armando. Dona Lia não respondeu com palavras. Não conseguia mais. Mas seus olhos, aqueles olhos que já tinham visto 78 anos de vida, brilharam de um jeito que dizia tudo. E Rosemary entendeu sem precisar de mais nada. Tirou do bolso do avental um lenço de pano simples, dobrado em 4, e enxugou cada lágrima com uma delicadeza absurda, como se estivesse tocando algo precioso demais para ser tocado com pressa. Foi nesse exato momento que Luiz Gustavo ergueu os olhos da xícara de café. Ele estava sentado a menos de 6 metros dali, na cabeceira da mesa de jantar comprida demais para uma pessoa só, com o jornal dobrado ao lado e o olhar perdido na névoa de sempre. Aquela névoa que os homens ricos às vezes constroem ao redor de si mesmos para não precisar sentir muito. 57 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável mesmo dentro de casa, porque o hábito havia engolido o homem faz tempo. E então ele viu, não Rosemary como funcionária, não o avental bege, não as mãos calejadas, não o crachá com o nome bordado que ele mesmo havia pedido que costurassem nos uniformes. Ele viu ela do jeito que se vê alguém quando os olhos param de mentir. O peito dele contraiu de um jeito que ele não reconhecia. Era quase físico aquela sensação,
como quando se pisa em falso no último degrau de uma escada, e o coração sobe à garganta antes do corpo entender o que aconteceu. Ele pousou a xícara, devagar. Luiz Gustavo Brandão Mendes havia construído seu império de costas para o mundo afetivo. Não foi uma escolha dramática. Não houve uma noite de choro ou uma decisão tomada diante do espelho. Foi um processo silencioso, quase cirúrgico. A cada mulher que chegava com os olhos brilhando para o endereço de sua mansão, em vez de brilharem para ele, uma pedra pequena ia sendo assentada no muro. Depois de anos, o muro estava alto demais para que qualquer coisa voasse por cima. Ele sabia o que dizia de si mesmo para quem perguntasse. Sou seletivo. Era a palavra que usava. Seletivo. Como se fosse um critério de qualidade, um protocolo empresarial aplicado à vida pessoal. Mas sua mãe, Dona Lia, quando ainda podia falar com clareza, tinha outra palavra. Ela dizia que o filho era assustado. E dizia isso olhando direto nos olhos dele, com a firmeza de quem não tem mais tempo a perder com meias verdades. Você tem medo, Gustavo. E o medo disfarçado de seletividade ainda é medo. Ele sempre mudava de assunto. Rosemary havia chegado à mansão 6 meses antes, contratada pela agência que ele usava há anos para staffing doméstico. O currículo era simples. 32 anos, divorciada, sem filhos, 2 empregos anteriores como empregada doméstica, nenhuma formação universitária, nenhum patrimônio declarado. Ele havia assinado a contratação sem ao menos ter lido o nome completo dela. Era assim que funcionava. O RH cuidava, ele assinava. E nos 6 meses seguintes, Rosemary havia se tornado parte da mansão, da mesma forma que o silêncio se tornava parte de uma biblioteca, presente em todo lugar, invisível para quem não sabe ouvir. Mas naquela manhã de terça-feira, com o café esfriando na xícara e o jornal intocado, Luiz Gustavo ouviu. Nos 3 dias seguintes, ele se pegou fazendo algo que nunca havia feito antes, prestando atenção. Não de forma óbvia. Não como um patrão fiscalizando o trabalho. Era diferente. Era o tipo de atenção que a gente tenta esconder de si mesmo, que a gente racionaliza como simples curiosidade ou observação natural do ambiente. Mas quando você está levantando da mesa de reunião mentalmente para ouvir se ela está cantarolando baixinho na cozinha, já não é mais curiosidade. Já é outra coisa. Ele notou que ela cantava apenas quando achava que estava sozinha. Uma música que ele não reconhecia, de ritmo lento, quase melancólico, que ela interrompia imediatamente ao menor sinal de presença humana, como um pássaro que para de cantar quando sente movimento nas folhas. Notou que ela sempre servia Dona Lia antes de qualquer outra coisa, mesmo quando havia outras demandas acumuladas, mesmo quando o mordomo Benedito pressionava por outras prioridades. A senhora era a primeira, sempre. Notou que Rosemary nunca olhava para ele por mais de 2 segundos. Não era timidez nervosa, era uma discrição calculada. O tipo de limite invisível que pessoas de grande dignidade estabelecem para si mesmas quando trabalham em casas onde a assimetria de poder é enorme demais para ser ignorada. E foi exatamente essa discrição que começou a desfazer o muro. Porque Luiz Gustavo estava acostumado com o oposto. Estava acostumado com olhares que duravam tempo demais, com risos que apareciam rápido demais, com conversas que encontravam jeito de mencionar a reforma da piscina ou a viagem para Mônaco cedo demais. Estava acostumado com interesse embrulhado em embalagem bonita. Rosemary não tinha nenhuma embalagem. Ela simplesmente era. Na quarta-feira à noite, ele ficou acordado até as 2 da manhã sentado no escritório sem trabalhar em nada, apenas pensando. E a conclusão que chegou o incomodou profundamente, porque ela desfazia uma premissa que havia organizado sua vida inteira. Talvez o problema nunca tivesse sido as mulheres. Na quinta-feira de manhã, ele desceu para o café mais cedo que o habitual. Rosemary estava na cozinha preparando o mingau de Dona Lia, de costas para a porta, com o cabelo preso num coque simples e o rádio no peitoril da janela tocando aquela estação de gospel que ela ouvia toda manhã em volume baixíssimo. Ela não o ouviu entrar. Luiz Gustavo ficou parado na entrada da cozinha por um tempo,
que teria sido constrangedor se alguém tivesse testemunhado. Estava tentando encontrar algo, uma frase, uma desculpa plausível para estar ali fora do horário habitual. Alguma naturalidade que tornasse aquele momento menos revelador do que era. Não encontrou nada. Bom dia, ele disse, finalmente. Ela virou com a colher ainda na mão e o olhou por exatamente 2 segundos, como sempre fazia. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. O senhor quer que eu prepare seu café agora? Doutor? Ela sempre chamava de doutor, com um distanciamento respeitoso que ele havia aprendido a interpretar como profissionalismo, mas que naquele momento soou diferente nos seus ouvidos. Soou como uma fronteira. Pode sim, ele disse. E então, contra todos os seus instintos de homem acostumado a controlar cada variável da própria vida, acrescentou: Como sua mãe está? Você mencionou semana passada que ela estava internada. Rosemary parou por uma fração de segundo, tão rápido que alguém desatento não teria percebido. Mas ele percebeu. Está melhor, doutor. Obrigada por perguntar. E voltou a mexer o mingau. Luiz Gustavo se sentou no banco alto junto ao balcão e ficou em silêncio. Mas desta vez, o silêncio era diferente. Não era o silêncio vazio de um homem que come só porque precisa comer. Era o silêncio de alguém que está, pela primeira vez em muito tempo, exatamente onde quer estar. O problema era que ele não sabia absolutamente o que fazer com isso. Será que um homem como Luiz Gustavo, que passou a vida inteira construindo muros, seria capaz de aprender a derrubar um? O que você acha que ele deveria fazer agora? A questão não era simples, e ele sabia disso. Havia uma distância entre eles que ia muito além da diferença de conta bancária. Havia a diferença de posição. Ela era sua funcionária, e qualquer movimento da sua parte carregava automaticamente um peso de poder que ele não poderia ignorar sem ser desonesto consigo mesmo. Havia a diferença de expectativa. Décadas de uma vida construída numa direção não se redirecionavam da noite para o dia sem que alguma coisa quebrasse no processo. E havia, talvez mais do que tudo, o medo que sua mãe havia nomeado anos antes. Mas havia também aquele mingau sendo preparado com cuidado às 6:30 da manhã. Havia aquele lenço dobrado em 4 no bolso do avental. Havia aquela música interrompida no meio quando passos se aproximavam, como se a alegria dela fosse algo privado demais para ser compartilhado com o patrão. Na sexta-feira, Benedito, o mordomo que há 12 anos gerenciava a casa com a precisão de um relógio suíço, entrou no escritório com uma expressão que Luiz Gustavo reconheceu imediatamente como tendo um assunto delicado para tratar. O que foi, Benedito? O homem mais velho fechou a porta com cuidado antes de falar. Doutor, recebi hoje de manhã o comunicado da agência de empregos. A Rosemary solicitou transferência de contrato. Ela pediu para ser realocada em outra residência. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos. Mas foram 3 segundos nos quais Luiz Gustavo sentiu algo que não sentia havia muitos anos. O pânico específico de quem percebe que está prestes a perder algo que ainda não sabia que queria guardar. Por qual motivo? Ele perguntou, e a voz saiu mais controlada do que ele se sentia. Benedito hesitou. Ela não informou um motivo específico ao doutor, mas ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Me confessou que sente que está se tornando um problema para a casa. Um problema? As palavras dela foram: eu não posso me dar ao luxo de ser um problema para ninguém. Luiz Gustavo ficou olhando para o mordomo por um longo momento. Depois virou a cadeira levemente para o lado, na direção da janela, e ficou em silêncio. Benedito conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de um homem tomando uma decisão. Doutor, se me permite dizer uma coisa. Pode falar, Benedito. Nessa casa, em 12 anos, eu vi a senhora sua mãe chorar de solidão mais vezes do que consigo contar. E vi o senhor trabalhar de madrugada mais vezes do que seria saudável para qualquer ser humano. Ele fez uma pausa. Em 6 meses, desde que a Rosemary chegou, a dona Lia não chorou uma única vez sem ter alguém para segurar a mão dela. E o senhor, pela primeira vez desde que me lembro, desceu para tomar café numa manhã de semana sem estar vestido para sair. Luiz Gustavo não respondeu. Só isso, doutor. Com licença.
Benedito saiu e fechou a porta. E Luiz Gustavo ficou sozinho com o peso de uma verdade que havia passado 57 anos tentando não precisar encarar. Que o dinheiro é muito eficiente em proteger um homem de muitas coisas, mas é completamente inútil contra a própria solidão. Ele foi encontrá-la no Jardim dos Fundos, onde ela colhia ervas para o chá de Dona Lia toda a tarde, numa rotina que ele havia observado sem nunca admitir que observava. Rosimare o viu se aproximar e imediatamente adotou a postura de sempre. Costas eretas, expressão neutra, os 2 segundos de olhar direto antes de desviar. Rosimare, ele disse, e parou a 2 metros dela, como se aquela distância fosse importante de manter por enquanto. Doutor, Benedito me falou sobre o pedido de transferência. Ela não respondeu. Continuou segurando as ervas com as 2 mãos, o olhar baixo. Eu quero que você me diga pessoalmente por qual motivo. Foi a primeira vez em 6 meses que ele havia pedido algo a ela diretamente. Não como instrução de patrão, mas como pedido de um homem. E ela sentiu a diferença, porque o corpo dela ficou levemente mais rígido, como alguém que percebe que o terreno sob os pés mudou de natureza sem avisar. Doutor Luiz Gustavo, ela disse com a voz calma, mas firme. Eu preciso do meu emprego. Eu tenho minha mãe para cuidar, tenho conta para pagar, tenho uma vida que depende de mim não cometer erros. E eu não posso me dar ao luxo de... Ela parou. De quê? Ele perguntou. Ela ergueu os olhos. Desta vez, não por 2 segundos, por muito mais. De sentir coisas que não tenho direito de sentir, ela disse. E a voz não tremeu, mas os olhos disseram tudo que a voz estava recusando. O jardim ficou completamente quieto. E Luiz Gustavo Brandão Mendes, o homem que havia construído um muro de pedra ao redor do próprio coração ao longo de décadas, o homem que havia traduzido o medo em seletividade e a solidão em protocolo, sentiu a última pedra do muro rachar pelo meio. Não com estrondo, com o peso de uma verdade simples demais para ser ignorada. Ela disse que não tem direito de sentir. Você concorda que ela fez certo em pedir a transferência ou acha que ela deveria ter ficado? Me diz nos comentários. Ele não respondeu imediatamente. E ela, vendo o silêncio se estender, deu meio passo para trás, o instinto de quem foi longe demais e sente o chão cedendo. Mas então ele falou. Rosimare. A voz dele era diferente, sem o timbre de autoridade que ele usava para assinar contratos e encerrar reuniões. Era outra coisa. Era a voz de um homem que está pela primeira vez em muito tempo, falando a verdade sem ensaio. Eu passei a vida inteira me protegendo de mulheres que me queriam pelo que eu tenho. E fui tão eficiente nisso que acabei me protegendo de tudo. De todo mundo. Ela o escutava sem piscar. Você é a primeira pessoa em mais anos do que consigo lembrar que olha para mim e enxerga alguma coisa que não é o tamanho da minha conta. Ele fez uma pausa. O que pelo menos me faz me perguntar isso. Doutor, me deixa terminar. Não foi uma ordem. Foi um pedido. Eu não estou te propondo nada inadequado. Não estou usando a posição de patrão para forçar nenhuma situação. Se você quiser a transferência, eu assino ainda hoje e garanto que sua saída daqui seja da melhor forma possível. Ele respirou fundo. Mas se você ficar, eu gostaria de ter a chance de te conhecer, como uma pessoa conhece outra. Sem o avental, sem o doutor, sem a assimetria que existe aqui. Só 2 pessoas. O vento passou pelo jardim carregando o cheiro das ervas que ela ainda segurava nas mãos. Rosimare ficou em silêncio por um tempo longo. E naquele silêncio, Luiz Gustavo viu algo que ele havia aprendido a reconhecer nos anos de negócio, mas que nunca havia visto dirigido a ele dessa forma. Uma pessoa pesando, honestamente, o que tem a perder e o que tem a ganhar. Ela não era ingênua. Ele sabia disso. E era exatamente isso que o assustava e atraía ao mesmo tempo. Eu preciso de tempo para pensar. Ela disse finalmente. Tudo bem, ele respondeu. E havia algo na forma como ele disse isso. Sem urgência, sem pressão, sem a impaciência de um homem acostumado a ter respostas imediatas, que fez Rosimare olhar para ele mais uma vez.
desta vez por mais do que 2 segundos. O que nenhum dos dois sabia ainda e o que mudaria tudo, absolutamente tudo, era que Rosemary guardava um segredo. Não por malícia, não por interesse, mas porque havia uma parte da sua história que ela havia enterrado fundo o suficiente para quase acreditar que não existia mais. Um segredo que alguém, naquele exato momento, estava prestes a desenterrar. Há segredos que a gente enterra com cuidado, com cerimônia quase, como se o ato de cobrir bem a terra fosse garantia de que nada jamais voltaria à superfície. Rosemary havia feito isso com maestria durante anos. Havia construído sobre aquele segredo uma vida inteira. Rotinas, hábitos, uma forma específica de sorrir que não deixava espaço para perguntas. Mas a terra nunca fica quieta para sempre. Naquela mesma sexta-feira à noite, enquanto Luiz Gustavo ficava acordado no escritório sem conseguir trabalhar, e Rosemary ficava deitada no quarto dos fundos, olhando para o teto sem conseguir dormir, um homem estava sentado num bar, a 40 minutos da mansão, com um celular na mão e uma foto na tela. A foto era dela. O homem se chamava Renato, 41 anos. Cabelo escuro com fios brancos nas laterais, olhos que tinham aprendido a parecer confiáveis com muito treino. Ele era o tipo de pessoa que, numa primeira impressão, qualquer um classificaria como charmoso. Numa segunda impressão, os mais atentos revisariam o julgamento. Numa terceira, já seria tarde. Renato e Rosemary haviam sido casados por 4 anos. E o divórcio, aquele divórcio que ela havia descrito nos documentos da agência de empregos, com a secura clínica de quem precisa citar um fato sem reviver uma memória, não havia sido um fim limpo. Tinha sido o tipo de separação que deixa cicatrizes nos lugares onde ninguém vê. Ele digitou uma mensagem e enviou antes de pousar o copo. "Sei onde você está trabalhando. Precisamos conversar." Rosemary sentiu o celular vibrar sobre o colchão e olhou para a tela no escuro. O nome que apareceu fez seu estômago virar. Ela ficou imóvel por quase 1 minuto inteiro. O aparelho na mão, a luz da tela iluminando seu rosto numa expressão que ninguém na mansão havia visto até então. Não a serenidade de costume, não a firmeza calma que ela usava como armadura. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que acreditava ter chegado longe o suficiente para estar segura, e que acaba de descobrir que não estava. Ela não respondeu à mensagem. Desligou a tela, pousou o celular virado para baixo e ficou olhando para o teto. No quarto dos fundos de uma mansão que não era sua, num emprego que ela havia pedido para deixar naquele mesmo dia, com as palavras de Luiz Gustavo ainda ecoando de um jeito que ela não havia pedido licença para ecoar. "Eu gostaria de ter a chance de te conhecer." Rosemary fez o que havia aprendido a fazer, quando a vida empurrava demais. Respirou fundo e começou a pensar. No sábado de manhã, a mansão acordou no ritmo de sempre. Benedito abriu as janelas do andar de cima às 6h45. O jardim foi regado às 7. O café de Dona Lia estava na mesa às 7h20, com o mingau na temperatura certa e o remédio das 8 já separado no porta-comprimidos de plástico colorido que Rosemary havia comprado do próprio bolso, porque achou mais fácil de organizar que o prato de prata que havia ali antes. Luiz Gustavo desceu às 7h40, como havia feito na quinta-feira, mais cedo que o habitual, mas desta vez sem a desculpa de fingir que era coincidência. Rosemary estava na cozinha. Ela o cumprimentou com o bom dia de sempre, serviu o café com a eficiência de sempre e manteve a postura de sempre. Se havia algo diferente, e havia, ele sabia disso, porque havia passado semanas aprendendo a ler os ângulos específicos dos seus silêncios. Estava bem guardado atrás daquela compostura que ela usava como segunda pele. Ele ficou sentado no banco alto junto ao balcão, como havia feito na quinta-feira, e os dois permaneceram em silêncio por um tempo. Mas era um silêncio diferente do silêncio de antes. Tinha textura, tinha peso. Era o silêncio de 2 pessoas que disseram coisas que não podem ser não ditas, tentando encontrar o próximo passo sem tropeçar. Foi ela quem falou primeiro. "Eu pensei no que o senhor disse ontem." Ele não respondeu. Apenas a olhou. "Eu preciso ser honesta." Ela virou levemente o corpo para ele, mas manteve as mãos pousadas sobre o balcão,
como se precisasse de algo para segurar. Eu não sou uma mulher de histórias simples. Tenho um passado que eu preferiria não ter. E eu aprendi que quando alguém do seu nível de vida se interessa por alguém do meu nível de vida, raramente é para uma história que termina bem para os dois. Você está me dizendo que sou um risco. Ele disse, sem ironia. Estou dizendo que eu posso ser um risco para o Senhor. Ela respondeu. E que seria desonesto da minha parte não avisar isso antes de qualquer coisa. Luiz Gustavo ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com aquela atenção específica que havia desenvolvido nas últimas semanas, a atenção de quem está realmente ouvindo, não apenas aguardando a vez de falar. Rosemary, ele disse finalmente, eu tenho 57 anos. Já ouvi promessas demais de pessoas que não tinham nada a perder. Você é a primeira pessoa em muito tempo que está me avisando de um risco antes de ele acontecer. Uma pausa. Atio, isso por si só já me diz mais sobre quem você é do que qualquer currículo. Ela abriu a boca para responder e o celular dela vibrou dentro do bolso do avental. A mudança foi sutil. Uma tensão mínima no ombro, uma fração de segundo de hesitação antes de ela voltar a olhar para ele. Mas Luiz Gustavo viu. Havia passado décadas em salas de negociação, aprendendo a ler o que os corpos dizem quando a boca decide ficar quieta. Pode atender se precisar, ele disse. Não precisa, ela respondeu. Rápido demais. E voltou a limpar o balcão que já estava limpo. Ele não perguntou nada, mas aquela vibração, aquela fração de segundo de tensão num ombro que ele havia aprendido a ver sempre relaxado, ficou na cabeça de Luiz Gustavo durante todo o sábado como um detalhe fora de lugar, numa planilha que deveria fechar. À tarde, ele estava no escritório tentando revisar um contrato quando Benedito bateu 2 vezes e entrou com uma expressão que o patrão reconheceu imediatamente, como agora é diferente. Benedito, doutor, o mordomo fechou a porta. Há um homem na entrada da propriedade. Ele não tem agendamento. Disse que é assunto pessoal. Uma pausa deliberada. Pediu especificamente pela Rosemary. O silêncio no escritório durou 3 segundos. O nome? Luiz Gustavo perguntou. Renato. Não quis dar sobrenome. Disse que ela saberia quem é. Luiz Gustavo pousou a caneta sobre o contrato. Ficou olhando para ela por um momento. Aquele objeto pequeno e ordinário que de repente parecia representar toda a normalidade que havia existido antes daquela semana. Onde está a Rosemary agora? No quarto da dona Lia, doutor. Não avise a ela ainda. Ele se levantou. Eu vou à entrada. Benedito ergueu levemente as sobrancelhas. O máximo de surpresa que 12 anos de mordomo profissional permitiam demonstrar. O senhor mesmo, doutor? Eu mesmo. O homem que esperava do lado de fora do portão eletrônico era exatamente o tipo que Luiz Gustavo havia aprendido a identificar em décadas de mundo corporativo, não pelo terno ou pelo carro, mas pela postura. Havia uma categoria específica de homem que ficava de pé como se o mundo lhes pedevesse alguma coisa, com os ombros ligeiramente para trás e o queixo num ângulo que não era exatamente arrogante, mas era calculado o suficiente para funcionar como arrogância quando necessário. Renato era esse tipo. Os 2 homens se mediram através das grades do portão por 1 segundo antes de qualquer um falar. Pode me dizer quem é o senhor? Luiz Gustavo perguntou. Pode me dizer quem é o senhor? Renato respondeu, com um sorriso que havia sido treinado para parecer desarmado. Sou o dono desta propriedade, e o senhor está na minha entrada sem convite. O sorriso não sumiu, mas ficou levemente mais rígido nas bordas. Eu vim falar com a Rosemary. Somos amigos de longa data. Ela está trabalhando. Se quiser deixar um recado, posso passar. Com todo respeito, e havia algo no tom que sinalizava que o respeito mencionado era puramente decorativo. Eu prefiro falar com ela pessoalmente. Não vai demorar muito. Luiz Gustavo ficou em silêncio por um momento. Depois, o senhor é o ex-marido dela. Não foi pergunta. Renato piscou. E naquela fração de segundo em que a compostura vacilou, Luiz Gustavo leu tudo o que precisava ler. Ela falou de mim? Renato perguntou, e havia algo por baixo do charme agora. Uma nota mais afiada. Não, mas a reação do senhor agora confirmou o que eu estava testando.
Luiz Gustavo colocou as mãos no bolso do calça. Ela não vai receber o senhor hoje. Se tiver algum assunto legal ou formal a tratar, pode contatar o meu escritório de advocacia. Vou pedir ao Benedito que passe o contato. Que advocacia, que nada. Renato disse. E o charme sumiu completamente agora. Como uma máscara que cansa depois de muito uso. Eu não tenho assunto com o advogado. Tenho assunto com ela. E ela vai querer me ouvir, pode ter certeza. Por quê? A pergunta saiu simples e direta, e Renato claramente não havia esperado por ela. Ele estava preparado para a resistência emocional, para ameaças, para portões que se fecham. Não estava preparado para uma pergunta de homem de negócio, fria, objetiva, sem drama. Porque eu sei de coisas sobre ela que talvez o senhor não saiba, ele disse finalmente. E havia algo na forma como ele disse isso, não como aviso, mas como isca, que confirmou para Luiz Gustavo exatamente o calibre de homem com quem estava lidando. Obrigado pela visita, Luiz Gustavo disse. Boa tarde. E virou as costas. Luiz Gustavo voltou para dentro da mansão com o passo mais lento que o de costume e subiu as escadas em vez de voltar ao escritório. Bateu 2 vezes na porta do quarto de Dona Lia. Entra. A voz rouca da sua mãe era mais fraca que anos atrás, mas continuava carregando aquele timbre específico de quem passou a vida acostumado a ser obedecido sem precisar gritar. Ele abriu a porta. Rosemary estava sentada numa cadeira baixa ao lado da cama, com uma caixa de fotografias antigas sobre o colo. Dona Lia havia pedido, através de gestos e dos sons que ainda conseguia produzir, para ver as fotos do marido falecido. E Rosemary havia passado a tarde inteira sentada ali, mostrando uma por uma, descrevendo em voz baixa o que via em cada imagem, inventando histórias em torno delas quando não sabia o contexto, fazendo a senhora sorrir com aquele sorriso que aparecia cada vez mais raro. Luiz Gustavo ficou parado na porta. Dona Lia o viu e estendeu a mão em sua direção. Ele se aproximou, sentou na beira da cama e segurou aquela mão pequena e fria. Por um momento, os 3 ficaram assim, o filho, a mãe e a mulher que havia cuidado daquela mãe como se fosse sua própria família. Num silêncio que tinha uma qualidade diferente de todos os outros silêncios que haviam habitado aquela mansão nos últimos anos. Quase como paz. Mas Luiz Gustavo olhava para Rosemary e pensava no homem no portão. E pensava no celular que havia vibrado de manhã. E pensava naquela frase. Eu sei de coisas sobre ela que talvez o senhor não saiba. E se perguntava o que era. E se perguntava, mais importante ainda, se ia importar. A resposta para essa pergunta veio 3 dias depois, de um lugar que ele não havia previsto. Veio de Benedito. Era uma terça-feira de manhã e o mordomo entrou no escritório com um envelope pardo sem remetente que havia chegado pelo correio endereçado ao proprietário da residência. Dentro do envelope havia 2 folhas impressas e uma foto. Luiz Gustavo leu a primeira folha, depois a segunda. Depois, olhou para a foto por um longo tempo. E então, dobrou tudo cuidadosamente, colocou de volta no envelope e ficou sentado em silêncio por quase 10 minutos. Aquele silêncio de decisão que Benedito conhecia, mas que desta vez durou mais que o habitual. Quando o mordomo voltou para perguntar se precisava de algo, encontrou o patrão de pé na frente da janela, olhando para o jardim lá embaixo onde Rosemary colhia as ervas do chá da tarde, como em qualquer outra terça-feira. Benedito, Luiz Gustavo disse, sem tirar os olhos da janela. Você sabia? Uma pausa. Suspeitava, doutor. Por que não me disse? Outra pausa, mais longa. Porque não era meu segredo para contar. E porque o mordomo escolheu a palavra seguinte com o cuidado de quem sabe que ela vai pousar pesado. Não mudaria nada do que importa. Luiz Gustavo ficou em silêncio. Lá embaixo, Rosemary se levantou com as ervas na mão e olhou para cima. Não para a janela do escritório especificamente, mas em direção ao andar de cima, como se sentisse o peso de alguma coisa sem saber nomeá-lo. Depois voltou a caminhar em direção à cozinha. Chame ela aqui, Luiz Gustavo disse. Agora, doutor? Agora.
Ela bateu na porta do escritório 3 minutos depois, ainda com o avental, as mãos limpas, mas as ervas deixadas na cozinha para não perder tempo. Entrou e encontrou Luiz Gustavo sentado na poltrona de couro ao lado da estante. Não atrás da mesa, como patrão, mas ao lado, como alguém que havia decidido deliberadamente remover a barreira. O envelope estava sobre a mesinha entre as duas poltronas. Rosemary o viu imediatamente e o reconheceu. Não o envelope em si, mas o que ele representava. Havia algo na qualidade do silêncio de Luiz Gustavo, na posição que ele havia escolhido, na forma como seus olhos estavam fixos nela sem a habitual compostura de executivo. Havia algo em tudo isso que disse a Rosemary, antes de qualquer palavra ser trocada, que aquele momento era o tipo de momento que divide uma vida em antes e depois. "Sente-se", ele disse. Ela se sentou na poltrona à frente dele. Ergueu os olhos para o envelope, depois para ele. "Você quer me contar?", ele disse, e não era pergunta. "Ou prefere que eu leia em voz alta o que está aqui?" Rosemary abriu a boca, fechou, respirou fundo, e então disse uma coisa que Luiz Gustavo não havia esperado. "O senhor já leu?" "Li." "E o senhor ainda está aqui?" Não era pergunta, era espanto. O tipo de espanto genuíno de quem havia passado anos esperando que a revelação de um segredo fosse a senha para a saída de outra pessoa. "Ainda estou aqui", ele confirmou. Os olhos de Rosemary ficaram úmidos. Ela não permitiu que as lágrimas caíssem. Anos de prática nessa contenção específica, mas elas estavam ali, na beira, esperando. "Então o senhor já sabe", ela disse, "que a Rosemary que eu sou hoje não é o nome com que eu nasci. Há nomes que a gente carrega como herança, e há nomes que a gente abandona como se abandona uma casa que pegou fogo. Não por ingratidão, mas porque ficar dentro dela significaria morrer junto." Rosemary havia abandonado o seu há 6 anos. Ela ficou em silêncio por um momento depois de dizer aquilo. "A Rosemary que eu sou hoje não é o nome com que eu nasci?" Como se estivesse testando o peso das palavras no ar, verificando se o teto ia desabar ou se a sala ia continuar de pé depois de uma verdade dessas. A sala continuou de pé. Luiz Gustavo continuou sentado na poltrona, com o mesmo olhar de antes, não de juiz, não de investigador, mas de homem que havia decidido ouvir antes de qualquer outra coisa. "Me conta", ele disse. Simples assim. E ela contou. O nome com que havia nascido era Rosângela Ferreira Dumont, filha de um pequeno comerciante do interior do Paraná e de uma professora de escola pública que havia morrido cedo demais, leucemia, 43 anos, quando Rosângela tinha 18 e acabara de passar no vestibular para a administração, numa faculdade particular que ela pagaria com bolsa e trabalho. Ela havia terminado o curso. Havia conseguido emprego numa empresa de médio porte em Curitiba. Havia construído, tijolo por tijolo, com a lentidão específica de quem não tem rede de segurança embaixo, uma vida que parecia finalmente estar tomando forma. E então havia conhecido Renato. Renato Dumont. Sim, o mesmo sobrenome que ela havia carregado no casamento e que havia ficado preso ao nome dela nos documentos. Uma ironia que ela havia tentado apagar depois junto com tudo o mais. Ele havia chegado na sua vida com a naturalidade específica dos perigos que a gente não reconhece como perigos porque são bonitos demais. Charmoso, articulado, com um histórico profissional que parecia sólido e um futuro que parecia promissor. Eles haviam se casado 16 meses depois de se conhecer. E nos 4 anos seguintes, Rosângela havia descoberto, camada por camada, o que havia por baixo do charme. Ele não era violento fisicamente, ela disse, e havia uma precisão clínica na forma como ela separava as coisas, como alguém que passou muito tempo em terapia aprendendo a nomear o que aconteceu, sem deixar que a nomenclatura a destrua. Era o outro tipo. O tipo que vai fazendo você duvidar de tudo, da sua memória, do seu julgamento, da sua capacidade, que te isola devagar, de um jeito que você nem percebe até estar completamente só. Luiz Gustavo escutava sem interromper. Quando eu finalmente saí, ela continuou, eu não tinha quase nada.
O apartamento estava no nome dele. As economias que eu havia juntado antes do casamento tinham sumido em investimentos que ele disse que faria por mim e que nunca existiram. A minha rede profissional havia minguado porque ele havia passado anos me convencendo, sutilmente, a me afastar de colegas e ex-chefes que ele classificava como influências ruins. Ela parou. Olhou para as próprias mãos por um segundo. Mas o pior não foi nada disso. O que foi? Luiz Gustavo perguntou. O pior foi que, quando eu saí, ele começou a usar o meu nome. A voz dela não tremeu, mas ficou mais baixa. Ele tinha acesso a documentos meus do período do casamento. Começou a abrir contas, assinar contratos, tomar empréstimos, tudo no nome de Rosângela Ferreira Dumont. Quando eu fui perceber, havia uma dívida de quase R$200 mil espalhada em 6 instituições financeiras diferentes, tudo no meu CPF. O silêncio no escritório ficou mais denso. Eu tentei resolver pela via legal, mas ele era esperto. Havia documentos com assinaturas que eram imitações muito boas da minha. Os processos arrastaram, e enquanto arrastavam, eu não conseguia emprego decente com aquele CPF. Não conseguia alugar apartamento, não conseguia nada. Uma pausa. Então eu pedi ajuda a um tio que trabalhava com cartório e que me amava o suficiente para fazer uma coisa que eu nunca deveria ter pedido a ele. Luiz Gustavo já havia entendido, mas esperou ela dizer. Eu mudei de nome. Completamente. Novo registro, novo CPF. Não é legal, eu sei. Mas eu estava com 30 anos, sem nada, com o nome destruído por um homem que havia usado minha própria identidade como arma. Ela ergueu os olhos para ele. Rosimari é o nome que eu escolhi. É o único nome que nunca foi manchado por ninguém. O escritório ficou quieto por um tempo que seria difícil medir. Luiz Gustavo estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler completamente. Não raiva, não pena, não o tipo de desconforto que a gente sente quando alguém revela algo que complica demais as coisas. Era outra coisa. Era o olhar de quem está reorganizando um entendimento. O envelope, ele disse finalmente, tinha um relatório, contratado por Renato, aparentemente, com seu nome original, seus dados, e uma cópia do registro de alteração que seu tio fez. Uma pausa. E a foto era sua, tirada recentemente aqui perto da mansão. Provavelmente ele mandou alguém te fotografar para confirmar que havia te encontrado. Rosimari fechou os olhos por um segundo. Ele quer dinheiro, ela disse. Não era pergunta. Era a conclusão de quem conhece bem demais o roteiro. Provavelmente. Luiz Gustavo concordou. Mas não de você. Ela abriu os olhos. De mim, ele disse. O relatório veio sem carta, sem valor, sem ameaça explícita. É o tipo de coisa que se manda como sinal, para dizer eu sei onde ela está e sei o que ela esconde. O próximo passo seria uma aproximação discreta comigo ou com você pedindo algo em troca de silêncio. Ele veio aqui sábado. Ela disse. Eu sei. Eu o encontrei no portão. Rosimari ficou imóvel. O senhor foi ao portão? Fui. E não me avisou. Não sabia ainda o que estava lidando. Queria entender o terreno antes. Ele se inclinou levemente para a frente. Mas agora eu entendo. E eu quero que você saiba que o que está nesse envelope não muda nada da conversa que tivemos no jardim na sexta-feira. Para mim. Ela ficou olhando para ele. Por que não? Ela perguntou, e havia uma desconfiança honesta na pergunta. Não agressividade, mas a cautela natural de uma pessoa que havia aprendido que bondade gratuita costuma ter letra miúda. O que o senhor sabe agora sobre mim é suficiente para me demitir, para me denunciar, para... Rosimari. A voz dele era calma. Mas havia algo nela que cortou o ar de um jeito específico. Eu construí um império a partir de um sítio falido que herdei do meu pai, às vezes de forma legítima, às vezes navegando em zonas cinzentas que eu preferiria não ter navegado. Uma pausa. Nenhum de nós chega até aqui sem alguma coisa que preferiria que não estivesse nos nossos documentos. Ela ficou em silêncio. O que eu estou vendo diante de mim, ele continuou. É uma mulher que foi destruída por um homem que usou sua confiança como ferramenta, que reconstruiu a própria vida do zero sem pedir nada a ninguém,
e que cuida da minha mãe com mais ternura do que qualquer pessoa contratada que já passou por esta casa. Ele pegou o envelope da mesinha e o entregou a ela. Isso aqui é seu. Faça o que quiser com ele. Rosemary ficou olhando para o envelope nas próprias mãos. E então, aconteceu o que ela havia impedido desde a noite do celular, desde o portão, desde a conversa no jardim. As lágrimas vieram. Não muitas, não com drama, apenas 2, descendo devagar, que ela não tentou segurar desta vez. Eu não sei como reagir quando alguém é gentil, sem querer algo em troca. Ela disse com a voz levemente diferente do habitual. Eu desaprendi isso. Eu também, Luiz Gustavo disse. Talvez a gente precise aprender junto. Mas o que nenhum dos dois havia considerado naquele momento, naquele escritório com o envelope nas mãos dela e as palavras ainda quentes no ar, era que Renato não era apenas um homem de táticas lentas. Renato era um homem que, quando percebia que o caminho da frente estava bloqueado, encontrava o caminho pelos fundos. E o caminho pelos fundos, neste caso, tinha um nome: Dona Lia. Na quinta-feira seguinte, Luiz Gustavo tinha um compromisso inevitável. Uma reunião de conselho que havia sido adiada 2 vezes e que consumiria o dia inteiro num escritório no centro da cidade. Ele havia avisado Benedito, havia deixado instruções, havia verificado 2 vezes se tudo estava em ordem. O que ele não havia previsto era que Renato havia passado a semana inteira mapeando a rotina da mansão, com a paciência de quem tem muito a ganhar e pouco a perder. E havia percebido que às quintas-feiras, entre 1 e 3 da tarde, o mordomo Benedito saía para as compras semanais, que o jardineiro almoçava fora, que a única pessoa na ala de Dona Lia era Rosemary. O interfone tocou às 2h20. Rosemary estava arrumando os travesseiros de Dona Lia quando ouviu o som vindo do painel na parede do corredor. Ela foi até lá e atendeu. A voz do outro lado era de uma mulher. Boa tarde. Sou da empresa de saúde domiciliar. Temos um agendamento para a avaliação da senhora Lia Brandão Mendes. Pode abrir o portão? Rosemary franziu a testa. Não havia nenhum agendamento marcado que ela soubesse. Mas havia algo na voz. Profissional, segura, com o vocabulário certo, que tornou a dúvida mais difícil de sustentar. Um momento, ela disse. Vou verificar o agendamento. Ela foi até o escritório de Luiz Gustavo buscar a agenda onde Benedito registrava todos os compromissos da casa. Abriu na página de quinta-feira. Nada. Ela voltou ao interfone. Não encontrei esse agendamento no nosso registro. O senhor poderia me passar o nome de quem fez o contato aqui na residência? Uma pausa do outro lado. O contato foi feito diretamente com o Dr. Luiz Gustavo na semana passada. É possível que ele não tenha registrado com a equipe. Rosemary ficou em silêncio por 1 segundo. Algo não estava certo. Ela não conseguia nomear exatamente o que, mas havia um sinal no corpo. Aquele sinal que a vida ao lado de Renato havia desenvolvido nela com muita dor, que dizia espera. Vou ligar para o Dr. Luiz Gustavo para confirmar. Ela disse. Pode aguardar? A pausa desta vez foi mais longa. Claro. Rosemary pegou o celular e discou para Luiz Gustavo. Ele atendeu no segundo toque, o ruído de fundo indicando que ainda estava na reunião. Rosemary? Aconteceu alguma coisa? Doutor, tem uma pessoa no portão dizendo ser de uma empresa de saúde domiciliar, com agendamento para a Dona Lia. O senhor marcou alguma consulta para hoje? A pausa que se seguiu foi curta, mas suficiente. Não marquei nada. Não abra o portão. A voz havia mudado de tom. Eu já ligo para o Benedito. Fica com minha mãe. A linha caiu. Rosemary voltou ao interfone. Infelizmente, não consegui confirmar o agendamento. Ela disse com a voz calma, mas firme. O portão não pode ser aberto sem confirmação do proprietário. Agradecemos a compreensão. Ela desligou o interfone antes que qualquer resposta viesse. Ficou parada no corredor por um momento, com o celular na mão e o coração batendo mais rápido que o necessário para uma situação que havia sido resolvida sem nenhum incidente real. Mas ela sabia, da forma que se sabe certas coisas, não pelos fatos, mas pelas entranhas, que aquilo não havia sido uma empresa de saúde domiciliar. Era Renato, testando os limites, procurando uma entrada. E se ela não houvesse verificado,
Se houvesse aberto o portão com a confiança natural de quem ainda acredita que as pessoas são o que dizem ser, ele teria entrado. Com Dona Lia sozinha, vulnerável, incapaz de chamar por ajuda. O estômago de Rosemary virou completamente ao entender o que aquilo significava. Renato não estava apenas atrás de dinheiro. Estava disposto a usar uma idosa indefesa para consegui-lo. Renato acabou de cruzar uma linha que não tem volta. Você acha que Rosemary deveria contar tudo para a polícia agora? Ou isso colocaria em risco o segredo da sua identidade? O que você faria no lugar dela? Luiz Gustavo chegou em casa às 6 da tarde, 2 horas antes do previsto. Benedito estava na entrada. Rosemary estava na sala, sentada no sofá com Dona Lia ao lado, as mãos entrelaçadas com as da senhora de um jeito que parecia tanto proteção quanto conforto, para as duas. Ele ficou parado na entrada da sala por um momento, olhando para aquela cena, e sentiu algo se mover no peito com uma força que foi difícil de ignorar. Depois se aproximou, se sentou numa cadeira em frente às duas e olhou para a Rosemary. Me conta tudo, ele disse. E ela contou. Quando terminou, o silêncio de Luiz Gustavo era diferente de todos os outros silêncios que ela havia aprendido a ler nele. Era mais escuro, mais comprimido. Era o silêncio de um homem que havia decidido alguma coisa e que estava apenas escolhendo as palavras certas para comunicar a decisão. Rosemary, ele disse, eu tenho uma proposta para te fazer. E eu preciso que você ouça com atenção antes de responder. Ela ergueu os olhos. Renato tem em mãos informações que podem ser usadas contra você legalmente. E agora ficou claro que ele não tem nenhum limite sobre até onde vai para usá-las. Ele fez uma pausa. A única forma de tirar essa arma da mão dele de uma vez por todas é regularizar a sua situação. Declarar voluntariamente a alteração de registro, pagar as penalidades administrativas e fechar os processos de fraude financeira que ele cometeu no seu nome com os documentos que você certamente ainda tem. Ela ficou imóvel. Isso vai custar dinheiro e vai requerer uma equipe jurídica boa. Ele a olhou. Eu quero pagar por isso. Não, ela disse, imediata. Rosemary, não. A voz dela era firme, sem agressividade, mas sem espaço para negociação. Eu não vou deixar que o senhor resolva meus problemas com dinheiro. Esse foi o começo do problema com Renato. Eu aceitei a vida que ele construiu com o dinheiro dele como se fosse minha, e perdi o chão quando ele tirou tudo. Eu não vou repetir esse erro com mais ninguém. Uma pausa. Com todo o respeito, Luiz Gustavo ficou em silêncio. E então, pela primeira vez desde que ela havia chegado àquela mansão 6 meses antes, ele sorriu. Não o sorriso educado de executivo, não o sorriso de canto de boca de homem que está sendo condescendente. Era um sorriso real, que chegou aos olhos, que durou tempo suficiente para ser genuíno. Você sabe, ele disse, que a maioria das pessoas que eu conheço teria aceitado sem piscar? Eu sei, ela respondeu. Por isso mesmo. Dona Lia, ao lado dela, fez um som baixo, quase um riso, abafado e fraco, mas inconfundível. Os dois olharam para a senhora ao mesmo tempo. E Dona Lia, com aqueles olhos de 78 anos que haviam visto mais do que a maioria das pessoas, veria em 2 vidas. Olhou primeiro para o filho, depois para a mulher ao seu lado, e fez o único gesto que ainda conseguia fazer com total clareza. Juntou as mãos de Rosemary e de Luiz Gustavo sobre o próprio colo e apertou. O problema era que Renato ainda estava lá fora. E na manhã seguinte, às 9h42, o celular de Luiz Gustavo recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Uma única linha. Eu sei que você gosta dela. Isso facilita as coisas. 300 mil rales, ou a história de Rosângela Ferreira Dumont vira manchete. Há uma diferença fundamental entre um homem rico que tem medo e um homem rico que está com raiva. O medo paga, a raiva planeja. Luiz Gustavo leu a mensagem 3 vezes. Não porque precisava reler para entender. O texto era simples o suficiente para ser compreendido na primeira leitura. Ele releu porque havia aprendido, em décadas de negociação,
que a primeira reação emocional raramente é a melhor conselheira, e que 3 leituras eram tempo suficiente para que o instinto cedesse espaço para o raciocínio. Na primeira leitura, sentiu raiva. Na segunda, sentiu algo mais frio, o reconhecimento claro de que havia subestimado Renato ao tratá-lo como ameaça de portão quando era, na verdade, uma ameaça de estratégia. Na terceira leitura, começou a construir. Ele pousou o celular sobre a mesa do escritório, ficou de pé, foi até a janela. Lá embaixo, o jardim estava quieto naquela manhã de sexta-feira. O jardineiro havia chegado mais tarde, Benedito estava dentro, Rosemary ainda não havia descido para as ervas do chá porque era cedo demais. Tudo parecia normal, nada estava. Ele voltou para a mesa e discou para um número que havia memorizado há anos. Não no celular, na memória, porque havia coisas que era melhor não deixar registradas em dispositivos. O telefone atendeu no terceiro toque. Dr. Luiz Gustavo. Quanto tempo? Precisamos conversar, Marcelo. Hoje, uma pausa breve do outro lado. O tipo de pausa de quem está reorganizando a agenda mentalmente sem fazer drama disso. Às 14h. Meu escritório. Perfeito. Ele desligou. Marcelo Vasconcelos era o advogado que Luiz Gustavo usava para os assuntos que não podiam aparecer nos relatórios do escritório jurídico principal. Não porque fossem ilegais. Eram, na verdade, escrupulosamente dentro da lei. Mas porque eram o tipo de coisa que exigia discrição absoluta. E um profissional que entendesse que discrição não era apenas ética profissional. Era o produto principal que ele estava vendendo. Luiz Gustavo tinha 2 horas antes de precisar sair. Usou cada uma delas. Rosemary desceu às 8h30 com o rosto de quem dormiu, mas não descansou. Aquele cansaço específico que fica nos olhos quando a cabeça trabalhou enquanto o corpo tentava parar. Ela preparou o café, serviu Dona Lia, começou a rotina com a precisão de sempre. Luiz Gustavo estava na mesa de jantar quando ela entrou na sala com a bandeja. Bom dia, ela disse. Bom dia. Ele a olhou. Você dormiu? Sim, ela respondeu. Um segundo rápido demais. Rosemary. Ela parou. Eu vou precisar que você confie em mim hoje. A voz dele era direta, sem rodeios, mas havia algo nela que era diferente do tom executivo que ela havia aprendido a associar com aquele timbre. Era mais próximo. Tem um desenvolvimento que eu preciso tratar, e eu não quero que você saiba os detalhes ainda, porque eu preciso que sua reação seja natural, caso alguém esteja observando. Ela ficou imóvel com a bandeja nas mãos. Que desenvolvimento? Ela perguntou. E havia uma qualidade na pergunta que era tanto cautela quanto algo mais próximo do medo. Renato entrou em contato comigo diretamente. A bandeja quase escorregou. Ela ma afirmou com as 2 mãos. Quando? Esta manhã. O que ele quer? O que homens como ele sempre querem. Uma pausa. Mas não vai conseguir. Isso eu posso te prometer. Ela ficou olhando para ele por um momento mais longo do que os 2 segundos habituais. O senhor não me conhece há tempo suficiente para fazer promessas dessas, ela disse. Não era acusação, era aviso honesto. O tipo que ela havia aprendido a dar, porque ninguém havia lhe dado quando precisava. Você tem razão, ele concordou. Mas eu tenho recursos suficientes para sustentar essa promessa mesmo sem o tempo. Uma pausa. Preciso da sua confiança por algumas horas. Depois você saberá tudo. Rosemary ficou em silêncio. E então, fez algo que ele não havia esperado. Ela pousou a bandeja na mesa, virou-se completamente para ele e disse: se o senhor fizer algo que prejudique minha situação legal para me proteger, se usar o dinheiro ou a influência de um jeito que me coloque em dívida com o senhor de qualquer forma, eu saio desta casa hoje mesmo, sem aviso, sem despedida. Entendido? Ele disse. Não estou ameaçando, estou sendo clara. Eu sei a diferença. Ele respondeu. E é exatamente por isso que estou te pedindo confiança em vez de te pedindo permissão. O silêncio que se seguiu tinha aquela qualidade específica de 2 entendimentos se alinhando sem precisar de mais palavras. Ela pegou a bandeja de volta. Café está quente, ela disse. E foi.
Você consegue perceber que Rosemary está com medo de repetir o passado? Você acha que ela está certa em colocar esse limite? Ou está sendo orgulhosa demais numa hora que precisava de ajuda? O escritório de Marcelo Vasconcelos ficava num edifício discreto no centro, sem placa na porta, sem recepcionista visível no andar, sem nenhum dos sinais externos que os escritórios de advocacia costumam usar para sinalizar prestígio. Era o tipo de discrição que custava muito mais do que o prestígio. Luiz Gustavo chegou às 2 em ponto. Marcelo era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação fina, com a aparência geral de um professor universitário aposentado, que havia descoberto tardio prazer no xadrez. A aparência enganava. E ele sabia disso, e gostava disso. Os dois se sentaram, e Luiz Gustavo colocou o celular sobre a mesa com a mensagem de Renato na tela. Marcelo leu, releu. Tirou os óculos, limpou com o lenço, colocou de volta. Valor módico para o seu padrão. Ele disse com a secura de quem comenta o tempo. Não é sobre o valor, Luiz Gustavo respondeu. Nunca é. Marcelo se inclinou levemente para trás na cadeira. Me conta o histórico completo. E Luiz Gustavo contou. Tudo. A chegada de Rosemary, o envelope, a tentativa de entrada pela empresa de saúde falsa, a conversa no escritório onde ela havia revelado a troca de identidade, as dívidas fraudulentas no CPF original. Marcelo ouviu tudo sem interromper uma única vez. Uma habilidade que havia levado anos para desenvolver e que valia mais do que qualquer argumento que ele poderia ter inserido no meio. Quando Luiz Gustavo terminou, o advogado ficou em silêncio por um momento. O problema central, ele disse finalmente, não é a chantagem. Chantagem é fácil de tratar quando você tem os recursos que você tem. Uma pausa. O problema central é que a sua funcionária tem uma situação jurídica irregular que, se vier a público da forma errada, pode gerar complicações para ela, independentemente do agressor ser punido. Exatamente. Então precisamos de 2 frentes simultâneas. Marcelo pegou um bloco de notas. Primeira, neutralizar Renato de forma que ele perca completamente o incentivo de usar qualquer informação sobre ela. Segunda, regularizar a situação dela voluntariamente antes que qualquer terceiro leve isso a uma autoridade, de forma que ela seja tratada como vítima de fraude de identidade, que é o que ela é, e não como autora de falsidade ideológica. Ela não vai aceitar que eu pague pela regularização, Luiz Gustavo disse. Marcelo olhou por cima dos óculos. Eu não disse que você ia pagar. Disse que precisamos regularizar. Uma pausa sutil. Há fundações que financiam assistência jurídica para vítimas de violência patrimonial. Com a documentação certa, ela se qualifica. O processo pode ser iniciado com patrocínio institucional sem que o seu nome apareça em nenhum lugar. Luiz Gustavo ficou em silêncio por um momento. Você consegue montar isso? Já montei situações mais complexas. Marcelo tamborilou o dedo no bloco. O que eu preciso é da documentação original dela. Os registros das dívidas fraudulentas, qualquer comunicação que ela tenha com instituições financeiras do período e o contato do tio que fez a alteração do registro para que possamos entender exatamente o que foi feito e como desfazer de forma limpa. Vou falar com ela hoje. Luiz Gustavo. O advogado o olhou com aquela expressão específica de quem está prestes a dizer algo que vai além do honorário. Você está fazendo isso por razões profissionais ou pessoais? A pergunta ficou no ar. As duas, ele respondeu depois de um momento. Marcelo assentiu levemente. Então faça com cuidado. Não porque seja errado, mas porque ela vai precisar que você seja consistente. E homens na sua posição têm um histórico notoriamente ruim com consistência quando o assunto é pessoal. Era o tipo de observação que a maioria das pessoas não teria a coragem de fazer para um cliente daquele porte. Era por isso que Luiz Gustavo pagava o que pagava por aquele escritório. Eu sei, ele disse. Obrigado, Marcelo. De volta à mansão, às 5 da tarde, Luiz Gustavo encontrou Rosemary no jardim, não colhendo ervas desta vez, mas simplesmente sentada num banco de pedra perto da roseira antiga que havia pertencido à avó dele, olhando para o horizonte com aquele olhar de quem está em algum lugar que não é o jardim. Ele se aproximou,
e sentou ao lado dela, mantendo a distância respeitosa que havia aprendido a calcular instintivamente. Posso te contar o que aconteceu hoje? Ele perguntou. Ela olhou para ele. Assentiu. E ele contou. Não tudo. Não os detalhes técnicos que seriam mais confusos do que úteis, mas o suficiente. A conversa com Marcelo, as duas frentes, a possibilidade de regularização através de assistência jurídica institucional, a estratégia para neutralizar Renato. Rosemary ouviu em silêncio até o fim. Você disse que não ia usar dinheiro de um jeito que me deixasse em dívida com você, ela disse. E não vou. Meu nome não aparece em nenhum documento. Mas você organizou tudo. Sim? Ela ficou em silêncio por um momento. Por quê? Ela perguntou. E era a mesma pergunta de sempre. Mas desta vez, havia algo diferente no tom. Não desconfiança, mas uma necessidade genuína de entender. Luiz Gustavo ficou olhando para a roseira por um momento. Porque você passou 6 anos reconstruindo sua vida sozinha, depois de uma pessoa que deveria ter te protegido ter feito exatamente o oposto. Ele virou levemente o rosto para ela. E eu acho que é possível que alguém queira ajudar, sem querer nada em troca. Não porque é fácil acreditar nisso, mas porque é verdade. O sol estava descendo atrás da linha dos telhados, e a luz daquela hora específica, aquela luz dourada e levemente melancólica do fim de tarde, caía de um jeito que fazia o jardim parecer suspenso fora do tempo. Rosemary ficou olhando para as rosas. Minha mãe plantava rosas, ela disse depois de um tempo. No quintal da casa pequena onde crescemos. Ela dizia que rosa é a única planta que precisa ser podada para florescer. Que se você deixar crescer livre demais, ela vira mato. Luiz Gustavo não respondeu. Apenas escutou. Eu fui podada demais, ela disse. Ficou pouco para florescer. Ficou o suficiente, ele disse. E ela o olhou de um jeito que foi diferente de todos os outros olhares que haviam passado entre os dois nas semanas anteriores. Não eram mais os 2 segundos de discrição profissional. Não era a abertura cautelosa das conversas no escritório. Era outra coisa. Mais exposta, mais real, mais assustadora exatamente por ser real. Eu não sei o que estamos fazendo, ela disse. Eu também não sei ao certo, ele admitiu. Mas acho que é a primeira vez em muito tempo que não sei de propósito. Que estou deixando não saber porque o não saber parece melhor do que a alternativa. Que alternativa? Continuar sabendo exatamente tudo e não sentir nada. 2 dias depois, Marcelo ligou com uma notícia que Luiz Gustavo não havia esperado receber tão cedo. Fizemos uma pesquisa de antecedentes aprofundada no Renato. O advogado disse, com aquele tom de quem está relatando dados de uma planilha, sem colorido emocional. Ele não tem apenas o seu caso. Tem mais 3 mulheres com históricos similares em estados diferentes. Fraude de identidade, desvio de recursos durante relacionamento, em 2 casos com queixa de violência psicológica registrada. Luiz Gustavo ficou quieto. Há um processo ativo no Rio Grande do Sul que está parado por falta de documentação da vítima. Marcelo continuou. Se a Rosemary, com o nome original como Rosângela, puder fornecer testemunho e documentação, esse processo pode ser reativado. E com 3 casos simultâneos, a probabilidade de prisão preventiva é significativa. Ela teria que se expor. Controladamente, com proteção jurídica adequada. O testemunho pode ser dado de forma que minimize a exposição da alteração de registro, tratando como o que é, vítima de fraude que tomou medidas de autopreservação. Você precisa falar com ela diretamente sobre isso. Eu sei, mas você precisa perguntar se ela quer. Uma pausa. Luiz Gustavo, essa mulher passou anos sendo movida pelas decisões de outras pessoas. Essa precisa ser dela. Luiz Gustavo encontrou Rosemary no quarto de Dona Lia, como tantas outras vezes. A senhora dormia, e Rosemary estava sentada na cadeira baixa ao lado da cama lendo em voz baixíssima. Um hábito que ela havia desenvolvido, porque havia percebido que Dona Lia dormia melhor com voz humana no quarto do que com silêncio. Ele bateu de leve na porta. Ela ergueu os olhos. Ele fez um gesto discreto para o corredor. Ela pousou o livro
Se levantou com cuidado para não acordar a senhora e foi ao corredor. Tenho uma novidade, ele disse. Mas antes de te contar, preciso que você saiba que seja qual for a sua decisão, eu respeito. Sem julgamento, sem pressão. Ela cruzou os braços. Não em postura defensiva, mas no gesto de quem está se preparando para ouvir algo pesado. Fala. E ele contou sobre as outras vítimas, sobre o processo no Rio Grande do Sul, sobre a possibilidade de testemunho. Rosemary ouviu tudo com o rosto fechado. Não fechado de raiva, mas fechado de concentração, como alguém que está processando muita coisa ao mesmo tempo em silêncio. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Quantas mulheres? Ela perguntou. Pelo menos 3 confirmadas, possivelmente mais. Ela ficou olhando para o corredor à frente, aquele corredor comprido da mansão, com os quadros nas paredes e a luz suave das arandelas, como se estivesse vendo outra coisa completamente. Quando eu saí dele, ela disse devagar, eu pensei muitas vezes se deveria ter ido à polícia, mas eu tinha medo da exposição, de não ser acreditada, de perder o emprego que eu estava tentando conseguir. Uma pausa. E enquanto eu ficava com medo, ele estava fazendo a mesma coisa com outra pessoa. A voz não tremeu, mas havia algo nela que era mais pesado do que peso. Era culpa. O tipo irracional, injusto, completamente compreensível. Rosemary, Luiz Gustavo disse com cuidado. O que aconteceu com essas mulheres não é responsabilidade sua. Eu sei. Ela o olhou. Mas posso fazer alguma coisa agora. Você pode, se quiser. Ela ficou em silêncio por mais um momento. E então, com a firmeza específica de uma decisão que havia sido tomada, não com impulsividade, mas com todo o peso da consciência, eu quero falar com o advogado. O que aconteceu nas 3 semanas seguintes foi silencioso para o mundo externo e absolutamente transformador para os que estavam dentro daquelas paredes. Rosemary forneceu documentação, deu testemunho. Marcelo trabalhou com a equipe do Rio Grande do Sul para reativar o processo. 2 das outras vítimas, ao saberem que havia testemunho corroborando seus casos, concordaram em se somar. Renato, que havia mandado mais 2 mensagens para o celular de Luiz Gustavo no intervalo, cada uma ligeiramente mais agressiva que a anterior, como alguém que aperta o botão repetidamente porque não entende por que a porta não abre. Havia sido notificado pelos advogados de Luiz Gustavo de que qualquer contato adicional seria tratado como crime de extorsão, com as comunicações já documentadas e entregues ao Ministério Público. As mensagens pararam. E numa manhã de segunda-feira, 3 semanas depois do envelope pardo sem remetente, Marcelo ligou para Luiz Gustavo com uma única frase. Ele foi detido esta manhã. Prisão preventiva decretada. O juiz considerou o risco de fuga e a reiteração da conduta. Luiz Gustavo ficou em silêncio por um momento. Obrigado, Marcelo. Agradeça a Rosemary. Sem o testemunho dela, não tínhamos o elo entre os casos. Ele desligou. Ficou sentado no escritório por alguns minutos, olhando para o jardim lá embaixo onde Rosemary colhia as ervas do chá. Sempre aquele momento. Sempre aquela cena, que havia começado tudo semanas antes, numa manhã de terça-feira com um café esfriando numa xícara. Depois desceu. Ela soube pela expressão dele antes de qualquer palavra. Havia algo no rosto de Luiz Gustavo que ela nunca havia visto. Não a compostura de executivo, não a atenção cuidadosa das últimas semanas, mas algo mais próximo de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando um peso que a gente havia parado de perceber, porque estava acostumado finalmente sai dos ombros. Acabou? Ela perguntou. Por agora, sim. Ela ficou imóvel com as ervas na mão, e então fez algo que o surpreendeu completamente. Não pela emoção em si, mas pela forma. Rosemary não chorou. Não disse nada. Ela simplesmente se virou de volta para a roseira, ficou de costas para ele por um momento e respirou fundo 3 vezes. Quando se virou novamente, os olhos estavam secos, mas havia algo diferente neles. Algo que havia estado fechado há muito tempo e que agora, sutilmente, parecia ter encontrado um fresta por onde a luz entrava. Eu preciso te dizer uma coisa, ela disse.
pode dizer. Quando eu pedi a transferência 3 semanas atrás, ela começou, com a voz calma e direta de sempre, mas com uma qualidade diferente, mais exposta. Eu não estava fugindo do Senhor. Estava fugindo de mim mesma, do que eu estava sentindo. Porque eu aprendi que sentir coisas em relação a pessoas com poder sobre mim é o começo de todo o problema. Luiz Gustavo não respondeu. Apenas escutou. Mas eu percebi, ela continuou, que o Senhor é diferente de uma forma que eu não sei nomear completamente ainda, e que eu estava usando o passado como desculpa para não ter coragem no presente. Uma pausa. Eu não sou boa em discursos, mas isso é o que eu queria dizer. O jardim estava quieto. O sol da manhã caía oblíquo sobre a roseira antiga, sobre as ervas que ela segurava, sobre os dois de pé a menos de 1 metro um do outro pela primeira vez, sem a distância profissional entre eles. Rosemary, ele disse. E a voz estava diferente de todas as vezes anteriores. Mais simples, mais humana. Eu tenho 57 anos, e passei a maior parte deles sendo muito bom em muitas coisas que não importam, e muito ruim na única que importa. Uma pausa. Eu não sei se sei fazer isso direito, mas eu quero tentar, se você quiser tentar junto. Ela o olhou por um longo momento. Uma condição, ela disse. Qual? Quando a dona Lia perguntar, ela faz perguntas com os olhos. O senhor sabe disso. A gente não mente para ela. Ela merece a verdade. Luiz Gustavo sentiu algo no peito que era mais próximo de leveza do que havia sentido em anos. Concordo. E pela primeira vez desde que havia chegado àquela mansão, Rosemary sorriu para ele de verdade. Não o sorriso profissional e contido de sempre, mas um sorriso real, que chegou aos olhos, que durou tempo suficiente para ser genuíno. Era um começo. Pequeno, frágil, cheio de história por baixo, mas era um começo. O que nenhum dos dois sabia ainda era que Dona Lia, naquele exato momento, estava acordada no quarto. Havia acordado há 20 minutos, na verdade, e havia pedido a Benedito, com os olhos e um gesto da mão, que abrisse a janela que dava para o jardim. Ela havia visto tudo, e havia sorrido da forma que só sorri quem passou 78 anos, esperando por um momento exato, e finalmente vê ele acontecer diante dos próprios olhos. Mas a história ainda não havia terminado. Porque havia uma coisa que Marcelo havia mencionado numa ligação rápida, quase de passagem, como se fosse detalhe menor, e que Luiz Gustavo havia guardado no fundo da cabeça sem ainda ter decidido o que fazer com ela. Rosemary, nos documentos do processo de regularização, havia listado sua formação acadêmica completa. Bacharelado em administração. Concluído com distinção. 3 anos de experiência em gestão empresarial antes do casamento com Renato. Uma carreira inteira que havia sido engolida, sepultada, transformada em silêncio por 4 anos de um relacionamento que havia apagado, não apenas o nome dela, havia apagado quem ela havia construído a si mesma para ser. Luiz Gustavo havia lido aquilo e ficado em silêncio por um tempo longo, porque havia uma cadeira vazia no conselho da sua empresa havia 8 meses, uma posição de gestão que ele havia entrevistado 12 candidatos sem encontrar o perfil certo. E ele estava prestes a tomar uma decisão que ia muito além de um jardim e de um começo frágil e cheio de história por baixo. Há momentos na vida que chegam sem avisar, sem cerimônia, sem a música de fundo que a gente imagina que vai ter. Chegam simplesmente, numa manhã comum, numa cadeira de escritório, num jardim com cheiro de ervas e rosas antigas. E mudam tudo sem pedir licença. Luiz Gustavo passou 2 dias com aquela informação guardada. Não porque estava com dúvida. Estava, na verdade, surpreendentemente seguro sobre o que queria fazer. Mas havia aprendido, tardiamente, com o custo específico que as lições tardias costumam cobrar, que certeza própria não é suficiente quando o assunto envolve outra pessoa. Especialmente uma pessoa que havia passado anos tendo suas decisões tomadas por outras pessoas. Ele precisava fazer isso certo. Na quarta-feira à noite, depois que Dona Lia havia dormido e Benedito havia encerrado o expediente, ele pediu a Rosemary que ficasse um momento antes de ir para o quarto.
Eles se sentaram na sala, não no escritório formal desta vez, mas na sala de estar com os sofás antigos e as fotos de família nas paredes e o abajur de luz quente que transformava aquele espaço num lugar menos mansão e mais casa. Ele colocou uma pasta sobre a mesa de centro. Antes de você abrir isso, ele disse, eu quero que você saiba que isso não tem relação com o que está acontecendo entre a gente. Se você disser não, nada muda. Se você disser sim, nada muda no sentido oposto. São coisas separadas e eu preciso que você acredite nisso. Rosemary olhou para a pasta. Depois para ele. Pode continuar. Eu tenho uma posição em aberto no conselho consultivo da minha empresa há 8 meses. Gestão de operações e relações institucionais. Entrevistei 12 pessoas. Nenhuma tinha o perfil. Uma pausa. Quando Marcelo me mandou sua documentação completa para o processo de regularização, eu li seu histórico acadêmico e profissional. Ela ficou completamente imóvel. Rosemary, você tem a formação, a experiência e... eu vi isso em cada decisão que você tomou nas últimas semanas, na forma como você gerencia esta casa, na forma como você trata as pessoas. Você tem o julgamento que esse cargo exige. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros silêncios que haviam habitado aquela sala. Você está me oferecendo um emprego, ela disse devagar, como se precisasse ouvir as palavras no próprio ar para acreditar nelas. Estou te oferecendo uma posição que é sua por mérito. Ele abriu a pasta e a empurrou gentilmente em direção a ela. Lê com calma. Salário, benefícios, escopo de responsabilidades. Se quiser, leva para um advogado independente revisar antes de qualquer resposta. Ela olhou para os documentos por um longo momento sem tocá-los. E a dona Lia? Ela perguntou. Já conversei com uma agência especializada em cuidadores para idosos. Há 3 candidatas excelentes. Minha mãe não ficará sem cuidado. Você pensou em tudo. Tentei. Ela finalmente tocou nos documentos. Pegou a primeira página, leu, passou para a segunda. Leu mais devagar. Luiz Gustavo ficou em silêncio, respeitando aquele tempo com a paciência que havia aprendido a ter nas últimas semanas. A paciência específica de quem entende que pressionar é a forma mais eficiente de destruir o que está tentando construir. Quando ela chegou à última página, ficou olhando para ela por um momento. Isso é real, ela disse. Não era pergunta, era o som de alguém verificando se está acordada. É real. O salário é... Ela parou. É o que o cargo vale no mercado. Pesquisei. Ela pousou os documentos devagar sobre a mesa. Ficou olhando para as próprias mãos por um momento. Aquelas mãos que haviam preparado mingau e colhido ervas e enxugado lágrimas de uma senhora que não era sua família, mas que ela havia tratado como se fosse. Eu preciso de alguns dias para pensar, ela disse. Claro. E eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Pode falar. Ela ergueu os olhos para ele. Eu tenho medo. A voz era firme, mas havia algo por baixo dela que era puro. Não do cargo, do que significa aceitar. Porque aceitar isso significa acreditar que minha vida pode ser diferente do que foi. E eu aprendi a sobreviver não acreditando nisso. Luiz Gustavo ficou em silêncio por um momento. Eu entendo isso melhor do que você imagina, ele disse. Eu passei décadas não acreditando que podia ter alguém do lado. Era mais fácil proteger o que eu tinha do que arriscar o que eu poderia ter. Uma pausa, até você aparecer naquele jardim com um lenço de pano dobrado em 4 no bolso do avental. Rosemary o olhou. E então, pela segunda vez desde que havia chegado àquela mansão, sorriu de verdade. Ela disse que aprendeu a sobreviver não acreditando que a vida podia ser melhor. Você já sentiu isso? Que o passado te ensinou a desconfiar do bem quando ele aparece? Ela pediu 3 dias. Usou cada um deles de forma que Luiz Gustavo só descobriria depois. Ela havia ligado para a coordenadora da faculdade onde havia se formado para perguntar sobre cursos de atualização. Havia pedido a Marcelo, diretamente, que confirmasse que a oferta de emprego não estava condicionada a nenhum aspecto pessoal do relacionamento com Luiz Gustavo. Havia conversado, numa ligação longa de fim de tarde, com sua mãe no interior, a mulher que havia sobrevivido à doença
e que atendia o telefone com a voz rouca e cheia de vida de quem decidiu que ainda tinha muita coisa para ver. Filha, sua mãe havia dito depois de ouvir tudo. Quando eu plantava a rosa, eu sabia que ia machucar a mão. Espinho é parte da planta. Mas eu plantava do mesmo jeito, sabe por quê? Por quê, mãe? Porque a flor valia o espinho. Uma pausa. Você sabe quando uma coisa vale, Rosângela. Sempre soube. Para de perguntar para mim e pergunta para você. Na manhã do terceiro dia, Rosimari desceu mais cedo que o habitual. Luiz Gustavo ainda estava tomando o café quando ela entrou na sala de estar. Não com o avental desta vez. Com a roupa comum de um dia de folga, o cabelo solto pela primeira vez que ele via, uma versão dela que parecia ao mesmo tempo mais simples e mais inteira. Ela se sentou na cadeira à frente dele. Eu aceito o cargo, ela disse, com uma condição. Qual? Eu começo em 90 dias. Preciso desse tempo para fazer um curso de atualização, rever conceitos, me preparar adequadamente. Não quero entrar numa posição de conselho sem estar pronta. Luiz Gustavo ficou olhando para ela. Você já está pronta, ele disse. Eu sei, mas quero estar mais. Ele sorriu. 90 dias, ele confirmou. O que aconteceu nos meses seguintes não foi um conto de fadas. E era exatamente por isso que era real. Houve dificuldades. Houve dias em que Rosimari chegava às reuniões do conselho e sentia o olhar de alguns membros mais antigos pesando sobre ela, com aquela mistura específica de ceticismo e curiosidade, que as mulheres em posições de poder aprendem a carregar como parte do uniforme. Houve dias em que Luiz Gustavo, acostumado décadas demais à solidão como modo de operação, recuava instintivamente quando a proximidade ficava desconfortável, e ela precisava ter a paciência de não interpretar isso como rejeição. Houve uma conversa difícil, numa noite de sábado, quando ele finalmente contou o que havia guardado sobre si mesmo, as decisões de negócios que o haviam envergonhado, os atalhos que havia tomado no início da carreira, as pessoas que havia colocado em segundo lugar, quando o primeiro lugar era sempre o trabalho. Ela ouviu tudo. E disse uma coisa que ficou com ele por muito tempo depois. Você me contou isso esperando que eu fosse embora ou esperando que eu ficasse? Não sei, ele admitiu. Eu fico, ela disse. Mas não porque estou ignorando o que você me contou. Fico porque um homem que carrega culpa de verdade é diferente de um homem que nunca sentiu falta de tê-la. Uma pausa. E porque você me deu a chance de ser quem eu sou, não quem eu fui. Parece justo fazer o mesmo. Dona Lia piorou no 5º mês. Era esperado. Os médicos haviam dito que a progressão seria assim, gradual e depois súbita, e que o conforto era mais importante que qualquer intervenção naquele ponto. Ela passou as últimas semanas no quarto grande, com luz natural, com música baixa, com as fotos do marido na mesinha, e com Rosimari ao lado. Não mais como empregada. Havia uma cuidadora contratada para os cuidados técnicos. Mas Rosimari aparecia todas as manhãs antes do trabalho. E todas as noites antes de dormir, sentava na cadeira baixa, pegava aquelas mãos pequenas e frias e ficava. Numa tarde de terça-feira, sempre às terças-feiras, sempre aquela luz. Dona Lia ficou olhando para Rosimari por um tempo longo. Depois virou os olhos para o filho, que estava do outro lado da cama, depois de volta para Rosimari, e fez o mesmo gesto de antes. Juntou as mãos dos dois sobre o próprio colo. Desta vez, não soltou. Ficou segurando os dois até adormecer. Dona Lia morreu 3 semanas depois, numa manhã de domingo, com o sol entrando pela janela e os dois ao lado, em paz. O enterro foi simples, como ela havia pedido em vida. Família próxima, amigos antigos, sem o aparato que o sobrenome Brandão Mendes poderia ter convocado. Luiz Gustavo ficou em silêncio durante a maior parte do dia. O tipo de silêncio de quem está processando uma perda que era esperada, mas que, quando chega, é completamente diferente do que a expectativa preparou. À noite, sozinhos na mansão que de repente parecia maior do que sempre havia sido, ele e Rosimari ficaram sentados na varanda por horas, sem precisar falar muito. Havia uma xícara de chá entre os dois que esfriou sem ser bebida, e o jardim lá embaixo estava escuro,
exceto pela luz fraca dos postes do caminho. Ela sabia. Rosemary disse-o em algum momento. Sabia o quê? Desde o começo. Quando ela juntou nossas mãos pela primeira vez, ela já sabia. Uma pausa. Eu acho que ela estava esperando. Luiz Gustavo ficou em silêncio por um momento. Minha mãe esperou a vida inteira para me ver feliz, ele disse, com a voz levemente diferente. Eu demorei muito para dar a ela esse espetáculo. Você deu a tempo, Rosemary disse. Isso é o que importa. Ele a olhou. E havia algo naquele olhar, naquela varanda, naquele silêncio, com o jardim escuro lá embaixo e a xícara de chá frio entre os dois, que era diferente de tudo o que havia passado entre eles antes. Era mais antigo, mais assentado. Era o olhar de duas pessoas que haviam passado por coisas suficientes juntas para que o olhar já não precisasse dizer tudo, porque o que havia entre eles não cabia mais em olhares. Cabia em dias, em escolhas, em xícaras de chá que esfriavam porque havia coisas mais importantes do que o chá. Luiz Gustavo, ela disse. Obrigada. Por quê? Ela ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Por ter ido ao portão naquele sábado. Uma pausa. Por ter ficado na sala, em vez de ir embora quando eu contei tudo. Por ter feito as coisas do jeito certo em vez do jeito fácil. Ela virou levemente o rosto para ele. Por ter me visto antes de saber quem eu era. Ele ficou em silêncio? E por ter ficado depois de saber, ela completou. Rosemary disse que a coisa mais importante foi ser vista antes de ser conhecida. Você já teve alguém assim na sua vida, que te viu de verdade antes de saber sua história. 6 meses depois do enterro de Dona Lia, numa manhã de sábado com cheiro de café e de terra molhada do jardim, Luiz Gustavo Brandão Mendes fez uma coisa que não havia feito em 57 anos de vida. Comprou um anel. Não foi uma decisão dramática. Não houve um momento de epifania ou um discurso ensaiado. Ele simplesmente estava passando em frente a uma joalheria no centro da cidade, depois de uma reunião, e parou. Entrou, olhou e soube. O anel era simples, ouro rosé, uma pedra pequena, sem os excessos que o dinheiro permitia, mas que o gosto dela nunca teria aprovado. Era o tipo de coisa que diz, eu te conheço mais do que diz, eu tenho dinheiro suficiente para impressionar. Ele guardou no bolso do paletó por 4 dias antes de usar. Não por insegurança. Havia feito as pazes com a insegurança há meses. Mas porque queria encontrar o momento certo. Não um momento fabricado, não o joelho no chão, num restaurante chique com garçom esperando. Queria um momento real. Encontrou numa terça-feira de manhã. Ela estava no jardim. Sempre o jardim, sempre aquela luz, sempre as ervas que ela continuava colhendo por hábito mesmo não sendo mais sua função. E ele desceu e foi até ela, como havia feito tantas vezes antes. Ela virou quando o ouviu se aproximar. Bom dia, ela disse. Bom dia. Ele parou ao lado dela. Ficou olhando para a tarroseira por um momento. Depois para ela. Tenho uma pergunta para te fazer. Ela o olhou com aquela expressão que ele havia aprendido a amar. Levemente cautelosa, completamente honesta, pronta para qualquer coisa. Ele tirou o anel do bolso. Não se ajoelhou, porque havia aprendido que ela não precisava de gestos grandes, precisava de gestos verdadeiros. Ele simplesmente segurou o anel entre os dois e disse: Eu passei 57 anos achando que sabia o que queria. Que queria alguém serena, bonita, tímida, milionária. Uma pausa. Eu não sabia nada. O que eu queria era você, que é serena de um jeito que custou caro demais para ser fraqueza. Que é bonita de um jeito que vai muito além do que meus olhos mereciam ver. Que não é tímida, é cuidadosa e que não tem os meus milhões. Tem algo que os meus milhões nunca vão comprar. O jardim estava quieto. O que você quer, Rosemary? Não o que é prudente, não o que é seguro. O que você quer de verdade? Ela olhou para o anel, depois para ele. E então fez a coisa mais simples e mais difícil que havia feito em muito tempo. Estendeu a mão. O casamento foi 6 meses depois. Pequeno, num sítio fora da cidade, com poucas pessoas, mas as certas. A mãe de Rosemary estava na primeira fila, com o vestido que ela mesma havia costurado,
e os olhos que não pararam de brilhar durante toda a cerimônia. Benedito estava lá, impecável como sempre, e chorou discretamente num canto achando que ninguém havia visto. Rosemary havia visto e não disse nada por delicadeza. E havia uma cadeira vazia na primeira fila, com um ramalhete de rosas sobre o assento, para Dona Lia. Numa noite, meses depois do casamento, Rosemary estava no escritório que havia virado seu também. Ela havia trazido 2 plantas e um porta-retrato com foto da mãe, e o espaço havia ficado imediatamente mais vivo, quando Luiz Gustavo entrou com 2 xícaras de chá. Ela levantou os olhos dos documentos. Você fez chá? Tentei. Ficou muito forte, provavelmente. Ela pegou a xícara, bebeu. Fez uma expressão. Está horrível. Eu avisei. Ela riu. Era uma coisa simples. Uma xícara de chá ruim, uma risada pequena, um escritório com plantas e porta-retrato. Não era o que Luiz Gustavo havia imaginado quando, décadas antes, havia traçado mentalmente o que seria sua vida aos 60 anos. Era melhor. Era infinitamente, surpreendentemente melhor. Porque era real. Porque havia custado. Porque havia exigido de ambos a coragem específica de largar o que os protegia, para pegar o que os completava. Ele se sentou na cadeira ao lado dela, olhou para os documentos que ela estava revisando e ficou em silêncio do lado dela com a xícara de chá horrível na mão. E foi exatamente isso. Exatamente o suficiente. O dinheiro havia comprado a mansão, a roseira antiga, o café sofisticado de todas as manhãs, os advogados que haviam derrubado Renato, os cursos que haviam reaberto a carreira dela. Mas não havia comprado a manhã em que ele levantou os olhos da xícara e viu uma mulher enxugar as lágrimas de sua mãe com um lenço de pano dobrado em 4. Não havia comprado a coragem dela de dizer: eu não posso me dar ao luxo de sentir coisas que não tenho direito de sentir. E a coragem dele de responder que ela tinha. Não havia comprado o sorriso real, o primeiro, no jardim depois que Renato havia sido detido. Não havia comprado os 2 em silêncio numa varanda com chá frio e jardim escuro, presentes um para o outro no único lugar que importava. Não havia comprado o que havia entre eles. Nunca poderia ter comprado. Esse era o tipo de coisa que só se constrói com o que o dinheiro nunca alcança. Com tempo, com verdade, com a disposição de ser visto antes de ser aprovado e de ficar depois de conhecer. Era o tipo de coisa que só se ganha quando se para de tentar. Você gosta de histórias emocionantes assim como essas? Será um prazer ter a sua companhia por aqui sempre.